Oi! Hoje nós vamos estudar o dia 13, adoração que agrada a Deus. Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Nesse versículo a gente vê que a gente tem que adorá-lo, lembrando que a adoração não é só cantar para Deus, né? Não é o grupo de adoração da igreja, de louvor, né? A adoração vai além, né? Como nós falamos nos dias anteriores, vai além de cantar, né? E aqui fala para a gente adorar com tudo que nós temos, todas as nossas forças, todos os nossos bens, nossos talentos. Bom, Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida, Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, ele frisa bem, né? Todo o seu entendimento, toda a sua força. Deus não está interessado em comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras do seu tempo, do seu dinheiro. Ele deseja a sua total devoção, não migalhas da sua vida. Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas falam, gosto de pensar em Deus como, e então descreve o tipo de Deus que gostaria de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem de Deus confortável, politicamente correto, e então adorá-lo, porque isso tornaria idolatria, né? Algo que a gente gostaria de ser, gostaria de ter, então torna uma idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Quando Jesus disse para a samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, né? Em João 4:23. Adorar em verdade é adorar a Deus tal como ele é verdadeiramente revelado na Bíblia, porque ele é uma pessoa, né, revelada na Bíblia. Está revelado já para a gente como ele é. Então a gente não tem como criar uma expectativa da pessoa, né? Porque a gente já sabe como é. Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, então ali a gente estava falando em verdade, né? Que realmente ele é. E em espírito, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito imagem de Deus, somos um espírito que habita um corpo. Então a gente habita o Espírito Santo, né? E Deus nos concedeu esse espírito para que a gente se comunicasse com ele, né? Na verdade, a gente se comunica com Deus através do espírito. A oração é espiritual, o louvor é espiritual, a meditação é espiritual, ler a Bíblia é espiritual. Então a gente se liga através do espiritual. Adoração é que o seu espírito reaja ao espírito de Deus. Quando Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata apenas de usar palavras corretas, você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimento não é louvor. Não passa de um insulto. Quando adoramos a Deus, ele olha para além das nossas palavras, né? Na verdade, tem pessoas que falam em palavras, mas aí, em atitudes, mas o coração não condiz com aquilo. É só para mostrar algo, né? Como agradar, né? Como Deus gostaria que eu falasse, como Deus gostaria que eu agisse, mas no fundo do meu coração aquilo não faz parte de mim, né? Então o importante é o coração, de todo o seu coração. Em 1 Samuel 16:7 diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Uma vez que a adoração implica em regozijar-se com Deus, é necessário que as suas emoções estejam envolvidas. Então, nós somos uma parte só, mas nós somos divididos em mente, corpo e espírito. Então, tudo isso deve estar focado no mesmo objetivo. Quando uma das partes está em outro objetivo, não torna uma oração, uma adoração sincera. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas deve ser genuína, não fingidas, deve ser do fundo do coração. Deus odeia a hipocrisia, o exibicionismo, fingimento, falsidade. Deseja um amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. E a gente pode estar adorando ele de uma forma que talvez não seja correta, e a gente não saiba disso. Né? Não esteja orando corretamente. Não, aliás, não existe oração certa ou errada. O importante é orar, né? Às vezes a pessoa falando, Deus, eu te amo, é uma oração. E foi mais sincera do que a pessoa que ficou meia hora falando.
Então, às vezes, a oração mais curtinha é mais sincera do que aquela oração de horas, né? Ou de todos os dias. A pessoa, às vezes, em uma oração, ela consegue atingir o coração do Pai. E claro que a sinceridade, somente ela não é suficiente, né? Pois você pode estar sinceramente errado também. É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessárias. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada de louvar a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, e uma delas é confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumento, erguer mãos. Está em Salmos 7, 17. Está em Esdras 3, 11, Neemias 8, 6 e Hebreus 13, 15. O melhor estilo de adoração é aquele que mais representa o seu amor a Deus, baseado na formação e na personalidade que cada um tem. Tem pessoas que são mais tímidas, então vão louvar de uma maneira mais tímida. Pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que não têm um conhecimento de mundo, tem pessoas que têm um tipo de cultura, que acompanhou o pai e a mãe orando a vida inteira daquela maneira, entende? Então cada um tem a sua maneira. E Deus entende e toca o coração dele da mesma maneira. Desde que seja sincera, né? E verdadeira, né? Que essa oração seja verdadeira mesmo, né? Não forçar algo. Aqui, gente. Não há um único modelo de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não é Deus tentando ser alguém que nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples, honesto na presença dele e em seu culto. João 4, 23. Outro ponto, Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus é, né? Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu entendimento. É repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada das cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver a sua mente também. Essas vãs repetições que Jesus diz, né, em Mateus 6,7, são indiferentes. Até mesmo as expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas quando a gente exagera. Né? Sempre o aleluia, 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 glória, glória, glória. Tem tantas outras, né, expressões e a gente acaba usando sempre as mesmas. Então, assim, é mais fácil a gente usar esses chavões para adorar ao Senhor, né, do que para honrar Ele com palavras, do que ser corajoso e ter diferentes traduções, né, ser diferente. Né? Deus espera isso de nós, porque senão, parece que, por exemplo, a mesma coisa que você falar assim para a pessoa todo dia, te amo, te amo, te amo, te amo. Poderia falar uma outra frase, né? Eu amo você, já mudou, mas quer dizer a mesma coisa. Então, entende? Sempre falar, repetir, 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 né? Então, sempre procurem expressões de adoração diferentes para poder agradar a Deus. Tente louvar a Deus sem utilizar palavras louvor, aleluia, obrigado, amém. Diga assim: eu só quero adorá-lo, louvá-lo. Faça uma lista de sinônimos dessas palavras, né? Admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar, apreciar. Além disso, seja específico, né? Então, assim, se alguém falasse com você 10 vezes eu te louvo, você pensaria, por que motivo? Você preferia ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades dessas, né? E Deus também é assim, é o que eu falei, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Chega uma hora e fala, nossa, só sabe falar isso? Né? Outra ideia também é fazer uma lista com diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus são, né, eles revelam diferentes aspectos do caráter. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus se revela a Israel atribuindo novos nomes a si mesmo, né? E Deus também quer isso das nossas reuniões, né? Que elas sejam ponderadas. Paulo dedica isso no capítulo 14 de 1 Coríntios. E ele finaliza, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tá em 1 Coríntios 14, 40. Né? Pode usar outros nomes? Sim, com decência, tá? Sempre com ordem.
respeito, né? Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos quando esses estiverem presentes nas reuniões de adoração. Paulo fala isso em 1 Coríntios 14:16. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está orando pela pessoa, quando a gente está instruindo uma pessoa, porque às vezes a pessoa não tem o mesmo conhecimento que a gente, às vezes a pessoa não é cristã, a pessoa é recém-convertida, então tem diferença. Lembra do alimento que eu falei? Do alimento para cada fase, né? Que tem um alimentinho mais pastoso para o bebê, até chegar na feijoada, né? A pessoa que não está muito tempo na vida cristã, ela não pode comer uma feijoada. É igual você dar uma feijoada para um bebezinho, né? No mínimo vai passar muito mal. Não vai fazer sentido ele comer a feijoada. Vai fazer sentido ele comer uma sopinha, uma papinha. Então, assim é o cristão também, né? Nas fases dele. Temos que ser cuidadosos ao tratar os irmãos que não são cristãos e que visitam o culto. Isso é uma ordem bíblica. Né? A mesma questão do falar em línguas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque você edifica você não está edificando outra pessoa. Então a gente tem que fazer coisas que vão edificar. Não falar palavras na oração para uma pessoa não cristã, falar palavras, assim, expressões que você espere o retorno da pessoa, dizer um amém, sim, pai, porque ela não vai fazer sentido. Então, uma oração mais curta, que Deus abençoe sua casa, sua vida, seus filhos, seu serviço, né, seu casamento. Essas palavras têm sentido, fazem sentido. E a pessoa recebe com o coração mais aberto. Agora, quando você começa a fantasiar muito, fantasiar, não vou dizer fantasiar, quando você começa a florear muito a oração, né? Você tem discernimento espiritual e tal. A pessoa não vai saber o que é discernimento espiritual. Entende? As palavrinhas que a gente usa. Respeitar essa ordem é um ato de desobediência e uma crueldade com as pessoas. Olha que forte isso. Outro ponto, Deus se agrada, nossa adoração é prática. A Bíblia diz, apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar, Romanos 12:1. Mas por que o corpo? Por que o Senhor não diz apresentem o seu espírito? Sem o corpo, você não pode fazer nada. Na eternidade, você vai receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado, mas enquanto estiver nesse mundo, deem o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem, não poderei participar da reunião essa noite, mas estarei com vocês em espírito? Você sabe o que significa? Nada. É inútil isso. Enquanto você estiver nesse mundo, o seu espírito só pode estar onde seu corpo estiver. Ou aquela questão, vou estar com vocês em pensamento. Não tem isso. O seu corpo não está lá, então você não está presente também. Na adoração, devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Então, a gente associa sacrifício com algo morto, né? Mas a realidade não é isso, tá? Ele quer que nós, né? Deus quer que nós sejamos um sacrifício vivo. Que você viva por Ele, sacrificar por Ele. É isso que Ele espera de nós. Aqui. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizava o sacrifício do seu filho por nós na cruz. Hoje Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes, como ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros, ajuda a necessitados. Tem vários versículos que falam disso. A verdadeira adoração implica em custo. Não custo em dinheiro, tá? É um sacrifício. Davi sabia disso e afirmou, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. 2 Samuel 24:24. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Né? A gente deixar de pensar em nós é passar a pensar no todo, em outras pessoas. Não se pode louvar a Deus e a si ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar você mesmo. Né? Adorar muda o foco de atenção de Deus. Quando a gente adora nós mesmos, a gente tira o foco de Deus. E no intuito, adorar é focar a Deus. Quando Jesus diz ele chama atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia.
Nem sempre é conveniente e confortável, mas às vezes a adoração é um mero ato de força de vontade. É um sacrifício voluntário, intencional, né? Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado mesmo, quando ajuda os outros, mesmo estando esgotado, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. E isso é muito agradável a Ele. Isso a gente agrada a Deus, tá? Tem um líder de adoração na Inglaterra chamado Matt Redman. Ele conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprenderam. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Heart of Worship, Essência da Adoração, que fala assim: trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência é a questão do coração. Então, a essência de tudo, né? Tanto que a Bíblia, ela se resume em amar, amor, amar os outros, amar a Deus, amar acima de tudo. Então, ela fala muito do amor, né? O amor de Deus. Então, na verdade, esse livro, a Bíblia, nos traz o amor de Deus. Ele mostra como é o amor dele por nós, como nós temos que amá-lo, adorá-lo, viver como ele, né? Parecido, porque a gente não vai conseguir, né? Virar santo como Jesus, né, foi. Então, mas a gente procura estar mais próximo possível do caráter de Cristo, né? Vamos lá, então, pensando sobre o meu propósito. O tema é: Deus me quer por inteiro. Um versículo para memorizar. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12, 33. A perguntinha para meditar. O que agrada mais a Deus nesse momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? Então, o que agrada mais, a pública ou a particular? Ambas, né? Na verdade, mas o que vai contar aqui é o coração, lembra disso. Você pode estar na igreja, cheio de gente, você está adorando a Deus, porque senão não faria sentido de estar reunido ali para adorá-lo. Se é a adoração particular agrada mais a Deus, né? Tudo agrada a Deus desde que tenha coração no local. Coração, você usar seu corpo, sua mente, seu espírito, tudo que você tem a Ele, entregar-se a Ele. O entregar-se não é se jogar no chão, chorar, não é nesse sentido. É entregar o que você tem naquele momento, fechar os olhos. Por que a gente ora de olho fechado? Para a gente não ter distração, né? Então, quando você for orar pelo outro, você ore de olho aberto para você ver a reação do outro, né? Tá acontecendo alguma coisa, se a pessoa tá passando mal, não tá gostando, enfim. Agora, quando você está orando para Deus, só você e Deus ali, é o olhinho fechado, para não haver distração, tá? Então, aqui, a adoração pública também agrada a Deus, né? Agora você não vai ficar falando palavras, falando alto, gritando, adorando alto para todo mundo ouvir. Às vezes no silêncio ali na sua cadeirinha, sentadinha ali, quietinha você e Deus. Pode manifestar assim, né? Essa alegria, aquela vontade de falar alto, pode, não é errado, né? Mas não que seja forçado, não que seja para aparecer para o outro, para mostrar que você está mais espiritualizado, porque nem sempre a pessoa que chora na igreja clama, grita e, sabe, se joga no chão na igreja é mais espiritualizado do que aquele que está quietinho, que nunca chora, fica quietinho, baixa a cabeça, né? Às vezes essa pessoa é mais espiritualizada. Tá bom, gente? Então aqui a gente encerra o dia 13 e amanhã a gente fica com o dia 14. Tá bom? Deus abençoe todos vocês.